Reciprocidade. Meus irmãos, há uma lei. Estamos falando sobre finanças. Hoje o tema é saco furado. Saco furado é uma expressão bíblica. Parece que não é, mas está na Bíblia. A gente vai chegar nesse texto rapidinho. Mas precisamos entender primeiro que existe uma lei na Bíblia, que é a lei da reciprocidade. Está escrito em 1 Samuel 2,30. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Preste atenção. Que Deus está dizendo, se você me honrar, eu te honro. Mas se você me desprezar, você será desprezado. Veja o outro. Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós. Mas e se você não se achegar a Deus? Então Ele não se achegará a vós. Lei da reciprocidade, preste atenção. Dai, e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, no vosso colo. Dai, e vos será dado. Então, primeiro é preciso dar, e Jesus ensina que é mais digno dar do que receber. Mateus 7, 7 e 8. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Veja, pedi, vai receber. Buscou, vai encontrar. Bateu, lhe será aberto. Reciprocidade. Por isso que é tão importante você entender, você que está em casa, você que está aqui, você precisa entender que se você não se movimentar, se você não tomar uma atitude, se você não se mover, nada vai acontecer. A Bíblia diz que todos os que foram até Jesus foram curados. Mas e os que não foram? Não foram. A não ser em casos raros que Jesus foi até eles, possivelmente porque eles estavam totalmente impossibilitados de ir até Jesus. Mas é necessário que a gente movimente. É necessário uma atitude, é necessário um mover dentro de nós em direção a Deus, entendendo as suas leis. Reciprocidade. Uma lei espiritual. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-los vós também, porque esta é a lei. Qual é a lei? Se você quiser que os homens façam coisas boas a vocês, então primeiro façam para eles. O que é que você quer colher? Plante primeiro. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Veja a lei da reciprocidade. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Você está vendo como depende muito de você o que vai acontecer? Consegue perceber que depende muito do que você decide fazer, o que vai acontecer com a sua vida, com a sua história? Você consegue perceber que a sua interação com a palavra e obediência à palavra pode mudar completamente, totalmente a sua história? Que é necessário que você espiritualmente se posicione, que você comece a exercer a autoridade que recebeu em Cristo, para que Cristo comece a derramar sobre sua vida o que Ele já disse que ia fazer? Por isso, meus irmãos, uma das grandes vitórias do diabo é transformar o povo crente num povo passivo e acomodado. Um povo que só quer receber bênçãos. Um povo que só quer que Deus faça por eles. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há uma lei da reciprocidade. Que é necessário um movimento nosso. E o movimento nosso não é um movimento fácil. Mas é um movimento necessário para que as bênçãos de Deus sejam derramadas. Honra. Malaquias 1, de 6 a 14.
Meus irmãos, um dos principais motivos, eu vou lhes mostrar esta noite, de que muitas pessoas não conseguem prosperar, não conseguem avançar nas suas vidas financeiras, está aqui. Eu vou mostrar aos irmãos. Em Malaquias 1, de 6 até o 14. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Olha Deus falando. Olha o que ele está perguntando. Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível? Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura ele terá agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco, isso veio das vossas mãos, ele aceitará a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalte fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria isso eu da vossa mão, diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador, que tendo um macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Deus, Ele está triste, decepcionado, frustrado. Ele pergunta, onde está a minha honra? Ageu 1, de 5 a 6, diz assim, ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Preste atenção. Deus está dizendo em Ageu 1, 5, 6, considerai os vossos caminhos, semeais muito, recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Saco furado. Esse é o nosso tema. Ageu 1, de 5 a 6. Muito esforço, pouco resultado. Os recursos somem. Pastor, recebi o meu salário sumiu. Trabalho muito, ganho pouco. Começo, não consigo terminar. Semeio muito, colho pouco, e o pouco que colho, Deus assopra. Esses são os sintomas de uma vida sem Deus. Diz Malaquias 1,6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, os sacerdotes que desprezais o meu nome, e de vós dizeis, em que temos desprezado o seu nome? Primeira causa de um saco furado, de uma maldição financeira. Desprezar o nome de Deus. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O desprezo pelo nome de Deus. A falta de reverência a Deus. A falta de reverência à pessoa de Deus. A falta de respeito pela pessoa do nosso Deus. É uma razão pela qual Deus se ira.
E é uma razão pela qual Deus amaldiçoa. Segundo, Malaquias 1:8. Porque quando ofereceis animal cego para sacrifício, isso não é mal, e quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal. Animal cego, animal coxo, animal enfermo, animal roubado, eram oferecidos ao Senhor. Por que não pode oferecer ao Senhor um animal coxo, enfermo ou cego? Porque esses animais deveriam ser sem mácula, porque simbolizavam o próprio Cristo. Por isso, todo animal que era oferecido no Antigo Testamento, ele era oferecido simbolizando, como diz em João capítulo 1, versículo 29, João Batista diz a Jesus: este é o Cordeiro de Deus, este é aquele que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é sem mácula, o Cordeiro de Deus é perfeito. Por isso o animal, para ser oferecido em sacrifício, precisaria ser perfeito. Mas estão oferecendo aqui o animal coxo, o animal enfermo, o animal cego e até um animal roubado. Segunda causa de maldição financeira: ofertar ao Senhor qualquer coisa, o que sobra de dinheiro ilícito. Ofertar ao Senhor de qualquer jeito. Ofertar ao Senhor por interesse. Não ofertar ao Senhor, não reconhecê-lo. Desprezo pelo culto, sem reverência, sem excelência. Não dizima e não oferta pela razão certa. Porque Ele é Deus, porque Ele nos sustenta, porque é a mão dEle que nos guarda, que nos livra da doença, que nos livra do mal. Então vamos diante de Deus e ofertamos e dizimamos com alegria, como diz em Coríntios. Deve ser com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Mas é necessário ser com alegria, com reverência. E não dar a Deus qualquer coisa ou o que sobra, ou nada a Deus. Saco furado porque não honra o nome de Deus. Saco furado porque não dizima e oferta do jeito que Deus diz que deve ser. Terceiro, Ageu 1, de 2 a 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Deus está falando com o povo. Vocês estão preocupados com vocês. Vocês não estão preocupados comigo. Vocês não estão preocupados com a minha obra. Vocês não estão preocupados com o que eu estou fazendo. A preocupação é de vocês, é com vocês mesmos, com os seus interesses, com os seus desejos, com as suas paixões. E como eu, Deus, posso servi-los. Deus não veio para nos servir. Deus veio para ser servido. Deus é Senhor. Nós o servimos. Não é Ele que nos serve. Como nós olhamos as obras da igreja, missões, como nós nos envolvemos nas coisas que estão acontecendo na igreja e contribuímos com isso. Saco furado, a causa é roubo. Zacarias, capítulo 5, versículo 3 e 4. Preste muita atenção nisso, meu irmão, porque isso aqui é muito sério. Então ele me disse: nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição, para que ela entre na casa do ladrão, e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ele ficará em sua casa, ela ficará em sua casa a maldição, e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Na casa do ladrão. Isso é Zacarias, capítulo 5, versículo 3 e 4. Está dizendo que Deus está enviando uma maldição. E essa maldição vai entrar na casa de quem, meus irmãos? Na casa do ladrão. E Deus diz assim: e ela vai ficar lá. E ela vai consumir as vigas e os tijolos. E aí você diz assim: pastor, eu não sou ladrão. Eu não. Mas Malaquias 3, 8, 9 diz: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como é que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando, diz o Senhor. Meus irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Dízimo e oferta não é papo de pastor.
Dízimo e oferta não é para encher bolso de pastor. Não dessa igreja. É bem verdade que tem muito pastor safado sem vergonha. E tem muita igreja que não presta, que daí não é a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus presta. Mas tem muito líder que não vale nada. E que aí rouba do povo. Mas esses homens tratarão com Deus. Não use esse recurso para não dizimar e não ofertar. Não se esconda atrás da falha dos homens para não cumprir os princípios divinos. Não deixe de fazer a sua parte com Deus, porque você tem boas justificativas e bons argumentos. Porque o que serão as suas justificativas e argumentos diante da palavra de Deus? O que Satanás quer? Satanás quer realmente, meus irmãos, erguer um monte de líder, que não é líder coisa nenhuma, que é um bando de interesseiro, ladrão sem vergonha, corrupto, que rouba o povo, rouba a igreja, anda de carrão, tem mansão, tem torneira de ouro, viaja para não sei quantos países. Esses homens se acertarão com Deus. Esse tipo de gente e essas atitudes não devem ser motivos para que nós, os crentes, não dizimemos e ofertemos ao Senhor como Ele pede. Não se esconda. Temos muitos bons argumentos para não dizimar e ofertar diante de tudo que temos visto e ouvido. Mas se pegarmos esses argumentos e cruzarmos com a palavra de Deus, será que nós estamos certos em não fazer isso? Satanás não quer que o povo dizime e oferte para que se instale sobre a vida do povo uma maldição. O que é uma maldição? Uma maldição é o que Deus envia para a nossa vida para nos corrigir. Maldição é um castigo. E não adianta você ir no culto, não sei de quem, para quebrar a maldição. Meus irmãos, não dá para quebrar a maldição. Se foi Deus que lançou, como é que vai quebrar? Aí. Quebrar maldição é a maior ignorância que existe. Não existe isso. E ainda vai arrumar problema com Deus. Deus lançou a maldição, você vai lá quebrar, me diga como. Você vai irritar Deus. E agora as mães vão me entender. Uma mãe colocou um filho de castigo. O filho se sente como abençoado ou amaldiçoado? Ele se sente muito amaldiçoado. Mas aquela maldição que a mãe está lançando sobre o filho é um castigo. Aquele castigo tem o objetivo de destruir o filho ou por limites corrigi-lo e colocá-lo no trilho? Sim. Aí chega um bonitão e fala assim: quem te colocou aí? Minha mãe. Estou te liberando. O que é que essa mulher vai fazer? Vai pôr os dois. Aí você também, seu miserável. Como é que você está me desautorizando? Como é que você está atrapalhando a educação que eu estou dando para o meu filho? Sabe o que é maldição sobre a vida de um crente? É educação, é disciplina de Deus sobre a vida do crente para colocá-lo no trilho. Para que o diabo não possa pegá-lo. Para que ele não seja destruído. Então, meus irmãos, a maldição é uma bênção. Amém? Deus lança a maldição para te abençoar, para te trazer de volta. Não existe essa coisa de um Deus permissivo, de um Deus bonzinho, de um Deus que finge que não viu. Não, meus irmãos, Deus é certo. Ele tem os seus princípios e valores, e Ele não negocia isso. Então não permita que o diabo te engane na área financeira, em nome de Jesus. Amém? Que assunto difícil que eu fui fazer para pregar. Saco furado e justiça ao fraco. Jeremias 5, 27 a 29. Eu estou falando aqui porque... Não estou falando ali porque está só aqui. Porque... 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tiago 5, 4. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos. E porque vocês foi retido com fraude, e porque foi retido com fraude, está clamando contra vocês. Quando o salário é retido com fraude, ele clama. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos.
E Jeremias 5, 27 a 29. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros, e assim se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limite para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defende os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me? Olha Deus falando. Outra causa de saco furado: injustiça ao fraco. O empresário que não paga o salário, que deixa o salário lá do empregado, lá no banco, para ficar gerando dinheiro para ele, e atrasa o pagamento. O que é isso? Injustiça ao fraco. Aquele salário que não foi pago, sabe o que aquele salário está fazendo? Segundo a Bíblia, aquele salário está clamando ao Senhor: injustiça, Senhor. Sabe quando o neto pega o nome do avô e da avó, que sempre foi limpo, e suja, levando o avô e a avó a fazer empréstimo nessas lojas de empréstimo? O avô e a avó que tem aquele salarinho de aposentadoria, e eles arrancam tudo, sujam o nome dos avós. O que é isso? Injustiça ao fraco. Pega as propriedades do avô e da avó e passa tudo para o nome, e deixa o avô e os mais velhos na míngua. O que é isso? Injustiça ao fraco. E sabe o que Deus está dizendo? Não devo eu vingar-me? Não devo eu castigá-los? Você acha que isso vai ficar barato? Isso não vai ficar barato, não. Deus está dizendo: eu vou castigar, eu vou me vingar por esse que não pode. Injustiça ao fraco é uma causa de maldição. E último, terceira causa de maldição que gera saco furado: amor ao dinheiro. Tem dois tipos. Se você até puder tirar a apresentação e colocar direto o texto bíblico. 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim. Veja só, tem dois tipos aqui. 1 Timóteo 6, 9 e 10 e depois 1 Timóteo 6, 17 e 19. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição por amor ao dinheiro, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. A primeira palavra de Paulo a Timóteo diz sobre uma classe de pessoas, um tipo de gente, que é os que querem ficar ricos. Que os que querem ficar ricos cairão em tentação, armadilhas, desejos descontrolados e nocivos, apostasia, sofrimento. Quer ficar rico? Deixa eu te falar uma coisa: você veio no culto de libertação sobre finanças para ficar rico. Então pare de vir. Pare de vir. Porque pode ser que você fique. Se você ficar, dizime e oferte. Se você não ficar, dizime e oferte igual. Porque Deus não vê o valor, Deus vê sua fidelidade e seu coração. Só que o problema de que quem quer ficar rico, o que o Paulo está dizendo, cairá em armadilha, fica cego, ama o dinheiro, despreza as pessoas. O dinheiro o tem, ele não tem mais o dinheiro. As posses o tem, ele não tem mais as posses. Ele é possuído. A pior coisa que o dinheiro pode fazer, a melhor coisa que o dinheiro pode fazer, é mudar o que você tem. Essa é a melhor coisa que o dinheiro pode fazer. A pior coisa que o dinheiro pode fazer é mudar quem você é. Se o dinheiro mudar só o que você tem, você está bem. Mas se o dinheiro mudar quem você é, você se perdeu. Então existe uma classe que quer ficar rico. E Paulo fala a eles, aos que querem ficar rico. Mas Paulo também fala, em 1 Timóteo 6, 17 a 19, ordene aos que são ricos. Agora ele está falando com quem é rico. Ordene aos que são ricos, no presente mundo, que não sejam arrogantes. Então Paulo já está dizendo, você é rico, então por favor, não seja arrogante. Nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza. Lembre-se de rico e Lázaro. Mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratique o bem. Você é rico, pratique o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Você é rico? Reparta. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. A verdadeira vida não está em reter, a verdadeira vida está em repartir.
A verdadeira vida não está em ser arrogante. A verdadeira vida está em ser humilde. A verdadeira vida não é ter dinheiro. A verdadeira vida é usar o dinheiro como um meio para a glória de Deus. Quer patrocinar alguma coisa? Patrocine a igreja de Jesus Cristo, que é séria. Patrocine as obras de Deus que precisam. Não se deixe escravizar pelo dinheiro. Mas de tudo que disse, meus irmãos, sobretudo, não esqueça do que eu estou dizendo agora. Nós estamos percebendo que a igreja está crescendo. Mas a gente quer que a igreja realmente cresça, porque há uma diferença entre crescimento e inchaço. Inchaço é quando chega mais gente. Crescimento é quando se converte mais pessoas. Eu creio que você é um convertido, que você não incha a igreja, mas que você faz ela crescer. Tem muita gente que está aderindo à igreja. Nós não precisamos de pessoas que aderem à igreja. Nós precisamos de pessoas que se convertem. Adesão é diferente de conversão. Crescimento é diferente de inchaço. Deus precisa de um corpo convertido e que cresce. E que você seja usado nisso. Amém? Eu quero, de todo o coração, e vou orar por isso, para que você prospere muito. Não se engane. Pastor, o senhor está orando para a gente ficar pobre? É claro que não. Eu quero que você se dê muito bem. Mas eu quero sempre que Jesus Cristo esteja no trono do seu coração. Amém. E desejo que Satanás não roube de você nenhum princípio da palavra. Sabe por que eu não tenho vergonha e nenhum tipo de timidez para falar disso? Porque eu estou amparado pelas Escrituras. E Deus conhece o meu coração. Amém? Vamos orar? Você pode ficar em pé? Vou pedir que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo por ter dado mais importância às riquezas, à prosperidade, aos bens, ao status e ao poder do que a Ti. Peço perdão por ter retido o dízimo e as ofertas, desprezando assim o Teu nome, a excelência do culto que eu deveria ter oferecido. Eu reconheço que eu fui mesquinho, avarento, invejoso. Eu peço perdão por todas as vezes que ganhei dinheiro de forma ilícita, roubei a verdade quando proferi mentiras, falsos testemunhos, ou usei de estratégias para ganhar dinheiro de forma desonesta. Perdão, Senhor, por adquirir propriedades de forma desonesta, lesando financeiramente familiares ou conhecidos. Perdão, porque soneguei impostos, cobrei juros, fiz alianças com agiotas, deixei de pagar o salário justo ou explorei algum funcionário. Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão, pois eu fiz pactos assim, para obter sucesso. Fiz promessas, simpatias, paguei por despachos, comprei objetos. Peço perdão por ter confiado em amuletos, guias, literaturas e por ter financiado obras malignas. Eu anulo esses efeitos na minha vida. Em nome de Jesus. Pai, eu coloco todos esses pecados sobre a cruz de Cristo. Eu anulo todas as alianças que eu fiz com Satanás e os seus demônios. Eu retiro todo e qualquer direito legal que eles tenham sobre a minha vida e minhas finanças. Amado Deus, clamo o seu perdão, juntamente com as chaves de todas as correntes, cativeiros ou prisões financeiras em que eu me encontro. Consagro tudo que tenho, meus dons, talentos, profissão, emprego, salário, meus bens, ao Senhor em nome de Jesus. Eu decido não ajuntar tesouros na terra, onde a traça
e a ferrugem tudo consomem. Onde os ladrões minam e roubam, mas eu ajuntarei tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem podem consumir, onde os ladrões não minam nem roubam, porque o meu coração é totalmente teu, meu amado Jesus. O Senhor é a minha segurança. Eu sei que o Senhor tem planos de paz e de bem para mim. Eu vivo a partir de agora a vida abundante na vida financeira que o Senhor já me deu. Eu sei que sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu me lembro do Senhor, o meu Deus. É Ele que me dá força para eu adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou meus pais. A minha alma se deleita em ti, meu Senhor. Tu és a minha herança, a minha riqueza, a minha paz. Será sempre assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, será assim mesmo. Mas agora, eu quero que você tome uma atitude em relação à sua vida financeira. Porque, meus irmãos, muitas pessoas estão endividadas. Muitas pessoas. Mas a Bíblia diz que nós não pediríamos emprestado. A Bíblia diz que nós emprestaríamos. Lembram disso? Você acredita que Deus pode fazer isso na sua vida? Então eu quero declarar que hoje na sua vida, em nome de Jesus, vai iniciar um novo tempo. E que se você também tem alguma causa presa na justiça, que está impedindo você de romper, porque aquilo está travado, eu vou pedir que você rápido saia do seu lugar e venha até aqui. Dívidas e causas na justiça, essas duas coisas. Pastor, dívidas eu tenho, mas eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir sobre a minha vida. Eu não terei mais isso, em nome de isso vai acabar. Sabe por quê, meus irmãos? Isso te tira a paz, isso te dá insônia, isso te tira a vontade de viver, isso te rouba até os momentos em família. Isso precisa acabar. Dívidas, está preso em dívidas e causas na justiça. E os irmãos que ficaram, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. E eu vou pedir que os irmãos que ficaram, vamos fazer uma coisa diferente hoje. Eu entendo que os irmãos que ficaram estão bem. Amém? Entendo que vocês estão bem. Então, sai do seu lugar, escolhe uma pessoa e vem orar por ela. Pode vir. Nós somos um corpo só, somos a igreja de Jesus. Você pode vir orar pelo seu irmão. Abençoe seu irmão. Profetize sobre a vida dele, que nada vai faltar. Profetize sobre a vida do seu irmão, que tudo lhe irá bem. Deixe o seu lugar, venha, não fique tímido. Venha orar pelo seu irmão. Nós somos o corpo de Cristo, somos uma carne só, somos uma família. Ore pelo seu irmão. E se todo mundo já estiver orando por todo mundo, você ora com o seu irmão que está do seu lado aí, abençoa a vida dele. Amém, meus irmãos? Pastor Sebastião deu uma orientação. Próximo culto nós vamos falar sobre Mamon. Mas pastor Sebastião já falou, vamos quebrar a força de Mamon, o jugo na mente agora, em nome de Jesus, amém? Então, vai orando com quem está do seu lado, perto de você, eu vou orar sobre isso, você concorda comigo em oração? Pai, em nome de Jesus, nós diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós concordamos como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que todo o jugo de Mamon, toda a força, toda a influência de Mamon, essa entidade que o Senhor citou, está sendo quebrado na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Todo o amor ao dinheiro está caindo por terra aqui, em nome de Jesus. Toda prisão na área financeira está caindo por terra, em nome de Jesus. Senhor, nós não aceitamos que os teus filhos semeiem e não colham, mas nós profetizamos que semearão muito e colherão muito em nome de Jesus.
Concordamos, Senhor, que os teus filhos têm começado obras, projetos, negócios, planos, e que esses negócios não irão falir, não irão ficar na metade, eles vão prosperar em nome de Jesus. Serão negócios abençoados e já são, para a glória do teu nome. Senhor, todos os empresários, os funcionários, todos os que estão aqui, que estão trabalhando, Senhor, estende agora, Pai, a tua mão sobre eles. Nós abençoamos os teus filhos em nome de Jesus e concordamos que um novo tempo nas suas vidas na área financeira já está chegando, Pai. Abre as janelas dos céus sobre as nossas vidas, Senhor. Os teus filhos não andarão apertados em dívidas, não andarão embaixo desse jugo. Os teus filhos terão para emprestar as que precisam. Os teus filhos poderão ofertar com alegria. Os teus filhos poderão dizimar em paz, porque tudo lhes vai bem, porque o Senhor tem cuidado deles. Por isso eu peço, Espírito Santo, dê a esses homens e mulheres sabedoria, inteligência, entendimento. Senhor, guia-os na verdade, livra-os de todo engano, livra-os de toda pessoa fraudulenta, livra-os, Senhor, de todo jugo desigual. Mas abençoa, Pai, a casa dos teus filhos, abençoe nesta área financeira. Clamamos a Ti, Senhor. Concordamos que ninguém andará aqui, como disse o profeta Ageu, ninguém andará com o bolso furado, com o saco furado, mas nós andaremos, Senhor, retendo tudo o que vem das Tuas mãos, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o engrandecimento do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então antes de você ir embora, deixa eu te falar uma coisa, é rápido. Quando você chegar na sua casa, sabe, ora com a sua família sobre isso, junta a sua casa, fala assim: olha, nós concordamos em família, que um novo tempo na área financeira chegou na nossa casa, e mantenha isso. Deus é contigo, segue os princípios, que Deus te abençoe, amém?